espírito de confusão, divisão, nada disso é de Deus. A nossa casa tem que ser um ambiente de paz. E Deus declara isso, olha, Deus falando comigo, com você nessa manhã, no verso 4, acompanha. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É promessa de Deus que nós tenhamos uma casa dessa? Se você tem uma visão clara a respeito de quem você é, e se você tem um compromisso alto e um valor à obra dele, a Deus em si, a sua casa, aquilo que ele faz na nossa vida, você pode estar certo que Deus vai colocar a mão sobre os teus filhos. Se da minha parte para com Deus eu faço o que ele me pede, automaticamente você está puxando a tua família na bênção. Ouça isso nessa manhã. São consequências de uma vida que tem fidelidade para com Deus, tem obediência. Digo mais, essa palavrinha é fundamental. São apaixonados por Deus. Se Deus não é a nossa paixão, nós estamos fora. Tem um papel fundamental nisso aí. Amém. Vamos compartilhar mais um pouquinho. Joga aí o nosso texto aí que a gente tem usado, a gente tem falado sobre isso. Será que eu posso dar um título a isso? Família, dá para melhorar ou não? Dá ou não? Então vamos embora. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 no verso 6. É uma passagem profética falando a respeito daquilo que um dia Jesus faria, retornando de novo à originalidade nessa questão de relacionamentos, nessa questão de unidade. Se você não teve aqui domingo passado pela manhã, você tem que arrumar esse CD para você ouvir. Eu não vou retornar a falar sobre aquilo. Mas Malaquias diz lá assim: Ele, o Senhor Jesus, fará que os corações dos pais, no verso número 6, Ele fará que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Né? Então, eu falei aqui domingo passado sobre essa questão da unidade, o espírito de unidade. O nosso Deus, Ele é a unidade. E esse espírito em alta na nossa vida faz com que a gente viva agregados, juntos, unidos, né? Não importa se eu gosto de uma coisa, ou se eu tenho uma inclinação para isso, somos pessoas diferentes, mas podemos viver unidos, que alguém diga glória. Então não podemos permitir que, exatamente ao contrário que aconteceu com Adão e Eva, eles saíram da presença de Deus e o espírito de divisão tomou espaço. E hoje nós vivemos isso, um mundo cada vez mais dividido, um mundo cada vez mais solitário, apesar de ser 6 bilhões de pessoas ou mais na face da terra, as pessoas estão, no contexto de relacionamento, mais solitárias e elas estão mais separadas e mais divididas. O que é isso? Isso é um espírito, gente. E o espírito da igreja do Senhor é maravilhoso, é de unidade, que alguém diga glória. E nós não podemos abrir mão disso e temos que valorizar e tomar conta disso. É o meu comportamento que faz a diferença. Nós temos que decidir isso, senão nós vamos perder aquilo que a gente tem de mais precioso. Mas aí então, essa é uma realidade. Deus fará convergir novamente, né? Trazer de volta essa comunhão que é tão necessária nos dias de hoje, porque famílias hoje estão muito quebradas e não é o desejo de Deus. Deus não criou a família para ela viver quebrada. Pelo contrário, para ser uma fonte de bênção, para ser uma fonte de alegria, né? Quantas famílias hoje o pessoal não tem prazer de estar dentro de casa, por causa da confusão que é, e espírito de confusão, divisão, nada disso é de Deus. A nossa casa tem que ser um ambiente de paz. Alguém diga glória. Paz, né? Tem que ser um ambiente atrativo, gostoso, tem que ter prazer em estar dentro de casa. Esse é o Espírito de Deus. Aleluia, queridos. Abra sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128, nessa manhã, nós vamos ler esse salmo, que é um salmo que fala sobre a família, ou seja, Deus fala para nós. A Bíblia, você sabe que é Deus falando conosco, né? Aleluia. Então aí fala assim: bem-aventurado o homem, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O primeiro verso do Salmo 128, que fala a respeito de bênção dentro de lá, ele começa com o verso número 1, claro, 1, 2, 3, 4, 1. O que está está bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Queridos, a Bíblia é tão óbvia,
E muitas vezes a gente precisa tirar assim uma venda, será que parece que fica ocluindo de nós enxergarmos aquilo que está óbvio. Então está falando a respeito dessa categoria de pessoa aqui, ó. Qual é a categoria dessa pessoa? É aquela que teme a Deus. É aquela que guarda, é aquela que observa, é aquela que anda nos mandamentos, no caminho de Deus. Então veja o que vai acontecer. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus, é Deus falando comigo e com você nessa manhã. Tua esposa no interior da tua casa será como? Uma fofoqueira. Será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. E Deus declara isso, olha, Deus falando comigo, com você nessa manhã, no verso 4, acompanha. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É promessa de Deus que nós tenhamos uma casa dessa? É ou não é? Mas a promessa de Deus, ela está atrelada. Ela está estrelada principalmente àquilo que está no verso 1. E muitas vezes a gente enfrenta problemas e situações que a gente tem, parece, esse sentimento de distância disso aqui. Pastor, mas isso aqui nem de perto é o que acontece na minha casa. E às vezes a gente tem essa tendência a achar que isso aqui são coisas utópicas, né? E jamais isso acontecerá. É claro que o exercício de um comportamento que nós, pais, precisamos ter dentro do nosso lar, fará com que Deus mova, vamos dizer assim, essa direção desse lar para acontecer exatamente o que está na sua palavra. Diga aleluia. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã, gente? Isso aqui é importante você saber nessa manhã, e a gente vai colocando aí algumas. O lar como uma bênção, gente, ela é consequência. Escuta isso, que bênção na palavra de Deus é sempre uma consequência. Ela não é automática. Guarde isso, que se você é do Senhor Jesus, ou da igreja do Senhor Jesus, a bênção automaticamente, ela não alcançará você, ela não te abraçará. Ela é uma consequência do meu comportamento. Deus sempre colocou esse si. Por isso o verso 1 está aqui. Se esse verso não estivesse aqui, talvez o que tivesse depois não teria sido falado. Mas Deus declara que aquele que guarda, que aquele que anda, que aquele que vive a verdade, ele será abençoado. Eu creio, diga aleluia. Não abra mão disso. Então, o lar como uma bênção é consequência, é promessa resultante de um compromisso, de amor que você tem com Deus. Se você tem uma visão clara a respeito de quem você é, e se você tem um compromisso alto e um valor à obra dele, a Deus em si, a sua casa, aquilo que ele faz na nossa vida, você pode estar certo que Deus vai colocar a mão sobre os teus filhos. Alguém está entendendo isso aí, gente? É como se essa passagem mostra exatamente isso. Quando você olha um trem, você olha uma máquina puxando vagões, mas você não vê vagões puxando uma máquina. Porque não faz sentido. Mas uma vez que tem lá uma máquina, ela vai puxar os vagões, é como se fosse automático. Os vagões não fazem força. Quem faz a força, quem faz o trabalho e aquilo que é importante ser feito é a máquina. Alguém entende isso aí? Se da minha parte para com Deus eu faço o que Ele me pede, automaticamente você está puxando a tua família na bênção. Ouça isso nessa manhã. Não é porque eu sou um pai mais inteligente, não é porque eu sou uma mãe mais instruída, não é isso, porque o mundo cresce em instrução, cresce na intelectualidade, cresce em diplomas, mas está pior nas relações, está quebrado, está dividido. Alguém entende isso aí? Então é óbvio que nós precisamos enxergar aquilo que Deus está nos pedindo, que nós façamos, nós pais, e quem é pai diga aleluia aqui, é mãe diga glória a Deus, que nós exerçamos. Os nossos filhos são dependentes. Ah, pastor, mas o senhor não conhece meu filho, é uma praga, ele é uma peste. Não é esse tipo de declaração que a gente tem que colocar, não. Você pode estar certo que muitas coisas acontecem
e são coisas muitas vezes que mostram uns olhos assim para a gente ficar preocupado, meu, como é que vai ser? Mas Deus põe a mão e transforma todas as coisas. Alguém diga glória. Então, bênção, gente, sabe, são consequências de um compromisso com Deus. Eu falo isso para você e falo isso do meu coração e é uma verdade. Toda pessoa, todos os pais que são comprometidos, firmes na prática com Deus, são abençoados. São abençoados. Os seus filhos são abençoados. Então, bênçãos são consequências de uma vida que prioriza Deus. Priorizar a Deus. São consequências de uma vida que tem fidelidade para com Deus, tem obediência. Digo mais, essa palavrinha é fundamental. São apaixonados por Deus. Se Deus não é a nossa paixão, nós estamos fora. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Então, nessa área de filhos, eu quero direcionar essa pergunta para você. Será que é possível, pastor, educar filhos para se tornarem uma bênção? É possível via a verdade dele. Pastor, mas a gente encontra um mundo aí que é roubador de filhos, né? Será que eles vão crescer ajustados, equilibrados, responsáveis? A resposta de Deus é sim. E deixa eu te falar uma coisa que acontece muito na prática, porque cada um de nós vivencia um pouquinho disso, não tenha dúvida. Então veja o que acontece na prática. Na prática, às vezes, parece que fala alto esse sentimento, e a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está vendo no momento, e nem sempre aquilo que nós estamos vendo no momento se tornará uma realidade constante. Nós estamos sempre enxergando situações que precisam de transformações, mas pela fé e pelo meu posicionamento com a palavra, eu verei transformações. Diga glória. Com certeza eu tenho essa experiência, eu e minha esposa, ao longo desse tempo aí, de ver filhos sendo crescendo, criados em várias situações. Muitas vezes é isso que acontece. Número 1, a gente se sente incapaz em corresponder às necessidades dos nossos filhos. Vivemos uma condição de vida hoje de muito trabalho, uma demanda muito grande. Muitas vezes pouco tempo para a família. Hoje os empregos, meu irmão, estão tirando o teu fígado. Tem pessoas aí que trabalham em determinadas situações que tudo é meta, tem que bater meta, tem que fazer isso, aquilo, outro. E se você tiver que trabalhar mais e fazer mais, você vai ter que fazer. Porque tem sempre um ali na porta para entrar. Tem trabalho hoje que a pessoa está até preocupada em tirar férias que não sabe se volta. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Então hoje nós vivemos a escravidão em termos de trabalho. E isso, com certeza, prejudica a família. Mas é aquilo que eu estou falando para você. Veja, a questão é o seguinte, nós vivemos num mundo doido, e cheio dessas necessidades como eu vivia. Eu lembro uma época da minha vida, que eu dava plantão direto, e eu ficava ligado no BIP, porque eu trabalhava também numa questão de UTI, de neonatal, de crianças, de bebê, e muitas vezes eu tinha que sair de ambulância, eu tinha que coordenar isso, aquilo, outro e tal, e eu viajava, eu trabalhava na prefeitura de Angra dos Reis também, 2 vezes na semana eu ia para lá, umas vezes eu dormia, e muitas vezes a minha esposa trabalhando direto também, eu peguei a minha filha, Isabela, vou usar um exemplo aqui, só para... E com 4 meses eu tive que colocar ela na creche. Não estou falando que é nada de errado, não. Eu só estou mostrando para você como é que a gente está vivendo hoje. Então eu entrava lá, eu deixava ela 7 da manhã, pegava 6h30, 12 horas lá. Vem com o papai. Não quero não. Quem é você, papai? Não te conheço. E aí sabe o que acontece? Meu coração chorava, a Deise também. Mas é o momento que eu estava vivendo. E aí o que eu faço? Eu tenho que ir para a palavra e falar, Senhor, eu te sirvo, eu ando contigo, então você vai acertar tudo isso. Vai guardar o coração, vai ajustar, vai tomar conta daquilo que eu não estou podendo no momento, Senhor, mas eu te sirvo, aleluia. Alguém está entendendo isso aí, gente? Eu sei que isso acontece. Muitas vezes a gente se sente impotente em reverter assim esse fascínio, essa atração do mundo que exerce sobre os nossos filhos. Está aí, a atração e o fascínio está aí, é uma realidade. Muitas vezes a inclinação de gostar de determinadas coisas está aí. Como é que a gente lida com isso? Tem que ter sabedoria, gente.
É muito importante nós conversarmos com os nossos filhos para fazer eles compreenderem as escolhas dele. Alguém está entendendo isso? Muitas vezes nós largamos e deixamos eles escolher, mas a gente tem que conversar mais sobre isso. Eu digo uma coisa para você, um posicionamento de paz também, eu vou falar mais sobre isso, mas tome cuidado com a tua posição de autoridade, porque muitas vezes a gente não pode cair nesse lado que está sempre ali pertinho de um autoritarismo, de uma ditadura em cima dos nossos filhos. Alguém entende isso aí? Vamos conversar mais sobre isso, eu vou passando, mas isso é uma verdade. Então, criar filhos e ter um bom relacionamento e ter uma casa excelente, nós dependemos da sabedoria de Deus, gente. Da mão dele sobre a nossa casa. Apesar de tudo isso que eu estou vendo aqui, estou falando com vocês e a gente sente isso, essa dificuldade em lidar com essas situações, eu acredito que há um Deus Todo-Poderoso que tem uma mão sobre a nossa casa. Veja, muitas vezes nós ficamos aí receosos, inseguros em relação ao futuro de tantas coisas, O que os meninos vão fazer, vão estudar e tal, e vão cursar o quê, vão fazer como é que trabalho. Isso é uma coisa natural dos pais, os filhos não estão nem aí para isso. Não é verdade? Muitas vezes o filho fala cada coisa para você que você fica até desesperado. Meu Deus do céu, ele quer fazer isso? Eu quero. Eu quero ser grafiteiro. Alguém tem filho pequeno aqui já falou que queria ser isso, aquilo outro, astronauta, sei lá, qualquer coisa. Então tem tudo isso aí, uma competição, muitas coisas, preparação, colégio. Bernardo queria ser o quê? Bernardo, por exemplo, filho do pastor Fragali, vai gravar isso aí. Ele disse durante muito tempo que ele queria ser trocador de ônibus. Não estou aqui desmerecendo a profissão, não, pelo amor de Deus. Ele falou que queria ser ele falou que queria ser trocador de ônibus porque ele dava com muito dinheiro. Coisa de filhos, Então muitas vezes os nossos filhos chegam numa idade aí que a gente já está naquela inclinação, e aí, vai fazer vestibular para quê? Não sei. Aí os pais ficam assim, Jesus amado. Eu estou falando para você algo que eu também vivi. Eu já estou quase saindo, que daqui a pouco minha filha casando, mas aleluia, estou livre com um passarinho, eu e minha esposa. Mas 2 já foram agarrados. Falando isso, o menino já tem 5 anos de casado, Vai fazer esse ano 5 anos, o que é isso? Vamos fazer 6. Brincadeira. Já vem um outro neto aí, aleluia. Mas também neto, a responsabilidade é dele, meu irmão. A gente só pega o bom filé, fica ali, toma, é papai. É verdade. A hora quem que vai ter que dar dura? Quem vai ter que dar dura? Não sou eu nem a Deise. Mas os avós estragam os filhos. Não quero nem saber. Então não manda lá para casa. Não manda lá para casa, meu filho. Não manda. E na hora da dura a gente... E alguém diga glória. Eu estou falando que isso aqui que eu estou compartilhando é sentimentos. Muitas vezes essas vozes caem sobre nós, aqui nós enxergamos esse momento, enxergamos também muitas vezes a frustração, de a gente querer passar determinadas experiências nossas que são válidas, que são experiências importantes para ajudar os nossos filhos ali a não cometerem os mesmos erros. Eles não estão nem aí. Não pode botar a goela abaixo, mas eles também vão aprender dando cabeçada. Você deu cabeçada? Rapaz, se eu tivesse que tirar uma radiografia. Todos nós. Essa questão de aprender pelos erros é uma verdade. A gente só tem que tomar cuidado que determinados erros trazem consequências muito sérias. Não é? Então isso tudo fica
fica convivendo, né? Durante esse tempo com a gente, e isso muitas vezes faz com que a gente tenha esse sentimento de impotência, de como lidar com isso. A gente não pode guardar os nossos filhos numa redoma, não podemos exercer uma ditadura, mas também temos a autoridade no momento certo, isso eu vou conversar um pouco mais à frente, mas isso é o que acontece. Mas apesar de tudo isso, gente, isso é uma realidade, um sentimento, a Bíblia diz que nós podemos ter uma família abençoada. A Bíblia fala de uma família abençoada. E isso mostra, então, que uma família abençoada, a mão de Deus está ali. Mas a mão de Deus, ela não está ali por um acaso. Eu quero repetir isso, e eu quero que isso fique no teu espírito. E o Espírito Santo te ajuda a enxergar que a mão de Deus, ela se mantém, ela está diretamente ligada, ela está dentro da minha casa, por causa do meu comportamento para com ele e da minha esposa. Nós vivemos hoje dificuldades da igreja do Senhor, dos lares da igreja, vivemos hoje, a gente vê determinadas coisas, que a gente lida com família, a gente faz trabalho com família, que os caras são de Deus, mas a casa é um inferno. Tem alguma coisa errada, gente. Como é que pode nós sermos de Deus e vivermos um ambiente de casa um inferno? Tem alguma coisa errada, não tem? Ah, pastor, ora pela gente, que o diabo lá em casa está furioso. O diabo está furioso dentro da sua casa, porque a Bíblia declara que nós damos lugar a ele. Porque se eu fui liberto das trevas e eu pertenço ao Senhor Jesus, a questão do inferno prevalecer dentro de casa é uma questão que eu estou dando lugar no meu comportamento, na minha maneira de ser, na minha boca, no meu valor, em tudo que eu tenho feito. Se eu tenho dado uma oportunidade, ele entra para perturbar mesmo. Então não é uma questão de orar, Senhor, ora, pastor, ora, porque o diabo está furioso lá em casa, ele está furioso. Ele vai ficar calminho quando a gente se converter mesmo. Quando o pai e a mãe tiverem um comportamento que Deus tem pedido, rapaz, aí que ele só vai chorar do lado de fora. Nessa casa eu não posso entrar. Nessa casa eu não posso entrar. Deixa ele chorando lá de fora. Dá até um lenço para ele. Toma, safado. Mas não é isso na prática que muitas vezes a gente vê. Alguém entende isso? Salmo 112. Vá comigo. Glória. Eu vou dizer uma coisa aqui que você, talvez aí no banco, está com vontade de dizer: fala, Deus. Aleluia! Fala, Deus! O Salmo 112, eu falei aleluia, porque já está aqui, né? Aleluia! Bem-aventurado! Tudo começa com esse... Olha como é que começam as coisas. Gente, preste atenção, são consequências, está aqui óbvio isso. Lemos o Salmo 128, primeiro verso. Agora o primeiro verso, aleluia! Bem-aventurado, é Deus quem está alegre, Ele está dizendo aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, glória! E se comprais nos seus mandamentos, é exatamente o que lemos no Salmo 128, primeiro verso. Olha o que acontece, a sua descendência será poderosa na terra. Olha o que está escrito, grifa aí na tua Bíblia: será abençoada a geração dos justos. Ô glória, não está falando do justo nominal, está falando do justo que pratica a verdade. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Olha a bênção, falando da casa, sobre nada faltar. E a sua justiça permanece para sempre. Alguém diga glória. Falando sobre casa, família. Numa outra versão está escrito assim: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Hello! Essa é a herança nossa, gente. Essa herança é sua, Deus estabeleceu, é minha também.
num mundo descaracterizado, né, de caráter, integridade, honestidade, se você é uma pessoa de caráter íntegro e honesto, seus filhos serão. Nós temos que reproduzir isso. Essa reprodução vem do lar. Eu falei aqui para vocês, não vem da escola. Não vem de dar dinheiro, porque tem tudo, então está tudo certo. Não. É da nossa casa. Aquilo que somos, ouça isso nessa manhã. Obrigado, Senhor. Aquilo que somos planta semente. Aquilo que somos, como nos comportamos, como somos, né? Como falamos, está plantando semente nos nossos filhos. Eles serão como nós somos. Eu já falei sobre isso. Casa nervosa, todo mundo é nervoso. Até o papagaio, o cachorro late. Papagaio não para de falar. Maria, bate nela, bate. Você entra numa casa que tem paz, o espírito de paz, todo mundo é tranquilo, tudo funciona. O cachorro é calmo, é um pitbull, está sempre... Não pode ser, como é que é um pitbull? Não, esse é diferente. Tem o Espírito de Deus. Alguém está entendendo aí, gente? Então, o que a gente encontra aqui, claro, nessas passagens, eu li pelo menos duas. Gente, é Deus falando conosco, está aqui na Bíblia. Nós temos que olhar isso. Mas qual é o segredo? Nós. Qual é o segredo? Paz. O que é que os meus filhos serão? Aquilo que foram os meus pais. Nós somos. Hello. Pais é o segredo. Filhos serão uma bênção se houver da parte dos pais verdadeiro temor a Deus. Já disse várias vezes aqui, ensinando por várias séries, até mesmo na escola bíblica, temer a Deus não é um sentimento. Temer a Deus é um comportamento. Deus olha e fala, aquele teme ao meu nome. Aquele me teme porque ele olha e vê a atitude e o comportamento certo, que agrada a ele. Esse é o que teme a Deus, diga glória.